Bom, é o seguinte, a gente ouve então o Ryan, tá? Um dos destaques do Vasco, autor do gol do empate do Vasco, falando na zona mista e a gente, claro, ouvindo aqui na Equipe F. Vamos lá. Ryan, como é que foi fazer o primeiro gol contra o Flamengo no profissional? Você na base tinha um retrospecto muito bom contra o Flamengo, então como é que foi hoje no Maracanã, com a torcida do Vasco, bastante torcedor do Flamengo também, um gol do profissional no clássico? Sim, muito feliz, estava esperando tanto por esse momento. Então, como tu falou, meti muito gol na base contra eles. Então, eu estou esperando esse momento para sair no profissional também. Obrigado. Ryan, parabéns pela vitória no empate, né? Quase vitória, né? Várias oportunidades ali. Mas já analisando o próximo compromisso do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, qual que é o que você está imaginando, o grupo está imaginando e pensando para esse confronto no meio de semana? Acho que esse jogo de hoje traz muito aprendizado para a gente. O jogo de quarta é muito importante para a gente está precisando ganhar para sair da parte de baixo da tabela. Então o jogo de quarta é muito importante para a gente sair vitorioso de lá. A gente tem visto o teu futebol crescendo cada vez mais e especialmente hoje foi um jogo em que você comandou esse meio ataque do Vasco ali, você jogou com uma tranquilidade muito grande, a gente viu até que você arriou o meião, a gente até falou, Ryan arriou o meião, agora sai de baixo como vai jogar realmente. Você se sente realmente à vontade nesse momento? É o teu melhor momento com a camisa do Vasco? Sim, com certeza, meu melhor momento. O Diniz, como você fala para mim, conversa muito comigo, ele me deixa muito à vontade. Não importa se tu perde a bola, se tu vai para cima, só pede para ir para cima dos caras. Então acho que é meu melhor momento, sim. Portanto, o Ryan terminando só tá Números então do Ryan, olha só, um gol, 3 finalizações, uma no alvo, 3 ações na área rival, 3 dribles certos e ainda 5 duelos aéreos vencidos. Em um deles, Bubu, saiu o gol do Vasco, o gol de empate. Eu falei, Ryan fazendo gol de Verratti, né? Foi. Deu muito trabalho pro Vinha, o Vinha ali teve um momento ali, tava caçando o Ryan. Às vezes ele é um pouco individualista, eu gosto de jogador que é fominha, que é atrevido, abusado. Às vezes o Verratti teve uma discussão com ele ali, uma hora ele não fez o cruzamento correto ali, era uma situação que o Rossi falhou na saída de bola, ele recuperou, levou a melhor sobre o Vinha, e aí ficou numa boa posição. Aí ele canhotinho, ajeitou o corpo assim, não estava tão bom para fazer o cruzamento. Poderia ser ali o gol da virada do Vasco, né? Mas é um jogador muito interessante. A gente sente falta de jogador no futebol brasileiro que dribla, né? O cara que arrisca, um contra um, que vai para cima. Que é o tipo de jogador que acaba fazendo a diferença, né? Jogos meio que amarrados, muita disputa, meio campo. O Estevão fazia muito isso no Palmeiras. O Lucas Moura muitas vezes fazia isso no São Paulo, um jogador que destaca por pegar a bola simplesmente não parece fácil, né? Pegar a bola e ir pra cima, você tem que ter ousadia, pra você tentar alguma coisa, quebrar linhas, mesmo que às vezes você receba a bronca do técnico ou do centroavante, por que não passou a bola? Por que não tocou? Segura a bola aqui. Então, o Ryan, pra mim, é um raio de luz no time do Vasco. Agora, Ozinho, é um Vasco ainda, mesmo oscilando na temporada e ainda na parte de baixo ali na classificação, tem o caráter de não se entregar nos clássicos. Acaba de passar pelo Botafogo na Copa do Brasil e não perde para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, Zinho. O problema do Vasco é que ele tropeça em alguns jogos em São Januário, né? Perde alguns jogos ou empata, que é aquele momento que a gente fala, agora o Vasco vai, né? Classifica contra o Botafogo na Copa do Brasil, heroicamente, né? Acho que no primeiro jogo o Vasco foi melhor em São Januário, mas no segundo jogo o Botafogo foi melhor. Vai para os pênaltis, o Vasco passa. Aí a gente fala, agora vai dar aquela tranquilidade, vai deslanchar. E chega dentro de casa, se não me engano foi contra o Ceará. Não ganhou, empatou. Oscila demais, né? Oscila demais, mas tem aquele time ali na conta, né? E olha que com dificuldades, mas assim, não tem tanta peça de... Agora chegou o garoto, Matheus França, né, tem o David que entra agora ali no ataque, com uma característica diferente do Verratti, mas não são muitas opções, né, pela dificuldade financeira, pela crise. Então o Fernando Diniz vai tentando montar esse time. Aí você vê, quando começa a querer arrumar ali a zaga, o Robert Renan sai do jogo, né? Aquela polêmica ali, ele querendo ficar, o próprio Diniz ainda pensando em ouvir o jogador, mas o médico foi, né, incisivo ali, falou, não, tem que sair, mas é um cara que poderia ajustar ali essa zaga. Enfim, é um Vasco que vai ter dificuldade até o final do campeonato. Que a Copa do Brasil vai ser só depois do Campeonato Brasileiro, a semifinal contra o Fluminense, e vai ter essa luta mais pensando na parte de baixo do que pensando na parte de cima. Se você vê os confrontos que o Vasco tem pela frente,
se não me engano, o jogo atrasado agora é contra o Bahia, Isso, no contra o meio de Bahia. semana. Então, assim, é pedreira. Como, agora é reta final e muitos times mais no desespero, né? O Vasco não está no desespero, mas está com aquele olhar ali para zona da confusão. E precisa emendar uma sequência aí para ter esse alívio, que o Ryan falou, que para mim é o grande jogador desse momento do Vasco. Felipe Coutinho começa a melhorar fisicamente, está sendo substituído sempre no final ali, na reta final, acho que controlando essa minutagem dele para não ter lesão, mas é o Ryan que é essa peça que dá esse raio de luz, como o Bubu falou para o Vasco. Zé, o Fernando Diniz vai começar a falar, então acho que é um compromisso, porque ouvimos na íntegra o Felipe Luiz. Deixa o Fernando Diniz falando. Então tem na íntegra o técnico do Vasco dele? Agora aqui. Não, melhor não falar. Apelido tem assim, é que eu chamo o Fernando Diniz de Testa. Ah, é? O apelido dele no futsal era Testa. Então o Testa do futsal falando agora aqui na equipe é. Com a vitória hoje. Primeiramente, boa noite. Acho que foi um jogo bastante disputado. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. Era um adversário, evidentemente, muito importante do outro lado. O Vasco tendo também um tabu grande. Mas eu tive a impressão que o torcedor, ele concorda com você que o Vasco poderia de fato ter vencido. O que dá para dizer ao torcedor após essa partida do Vasco, onde o Vasco quase venceu o líder do Campeonato Brasileiro, projetando as próximas rodadas, tendo em vista ainda que o Vasco está próximo da zona do rebaixamento? Qual é o seu sentimento e do próprio elenco a partir desse jogo, que foi um jogo onde o Vasco competiu bastante? Obrigado. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros. Que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo que é emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente na partida de hoje. O primeiro é o Cuesta, que acho que fez a primeira partida dele como titular e acho que foi bem seguro ali. Ele já tinha se destacado, lógico, no jogo contra o Ceará fazendo gol, mas queria que você analisasse a parte dele defensivamente mesmo, assim, só como atuando mesmo como zagueiro. E também perguntar sobre o Ryan. Você, em maio, depois da vitória contra o Melgar, se eu não me engano, disse que perder o Ryan naquela janela do meio do ano seria muito desperdício de dinheiro, que o Ryan poderia valer o dobro, o triplo. Depois de mais uma atuação como ele teve hoje, quanto vale o Ryan hoje, né? Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa. Uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, principalmente no primeiro tempo, ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. E eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui.
jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora ir bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é da sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará. Já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará. Jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade para o time. Fernando Diniz, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Eu observei na sua forma de jogar, como segunda opção, a bola lançada para o Verratti, né? A segunda opção de passe, quando você não consegue sair jogando de forma curta, o adversário sobe as linhas, você utiliza muito o Verratti nessa segunda opção de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado isso para o torcedor, porque a torcida do Vasco, não completamente falando de forma generalizada, mas terça parte da torcida questiona muito a presença do Verratti em campo e deu para perceber que ele é importante nessa segunda opção de saída de bola. Talvez uma aproximação um pouco mais otimizada resolva ainda de forma melhor êxito nesse tipo de jogada. Eu queria te dar a oportunidade de você explicar a permanência do Verratti até terça parte do segundo tempo e a importância dele nessa segunda opção de saída de bola. Não, obrigado pela oportunidade que você está me dando para responder essa pergunta. O Verratti, ele é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais ideias do time, ele é o capitão do time. Ele é um jogador que tem uma história bonita no clube. Ele é um artilheiro. Faz tempo que ele não faz gol. Faz tempo que ele não faz gol. Ele contribui muito na fase defensiva. Ele é um jogador que, apesar da idade, quase sempre um dos jogadores que mais corre no GPS. Ele é um jogador que ajuda na bola parada defensiva. Então tem funções táticas muito importantes. Essa é uma delas. Mas você me fez esse questionamento, jogo do Ceará. Do Ceará, foi o mesmo questionamento. O time não saiu jogando. A gente fez um monte de bola longa contra o Ceará também. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa e foi sair umas 2 vezes, quase roubou e fez o gol. Então se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá pra ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. É quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, principalmente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo. Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Verratti, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente. E se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, e se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem numa sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, Diniz. Eu acho que teve de fato o Coutinho e o Verratti cansaram um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco.
eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Veguete e o Coutinho eles cansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação e também o Veguete disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem a gente e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco e jogadores jovens, por causa do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco de mais dinâmica, que era uma coisa esperada e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar. A gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Andrés Gomes. Ele entra pelo lado esquerdo no intervalo, depois cai para a direita. No próximo jogo você não vai ter o Ryan, que vai estar suspenso. Queria saber se você enxerga ele como um natural substituto do Ryan no lado direito. Queria que você pudesse atualizar sobre a situação do Nuno. Ele sai no intervalo, se ele sai sentindo, como ele está. O Nuno tinha um trauma no pé do jogo lá, daquela bola que ele bateu e teve um trauma com o Marlon Gomes no jogo contra o Botafogo, segundo jogo da Copa do Brasil. E a gente tratou, mas hoje foi um outro problema. No outro pé ele teve um entorse tornozelo que inchou e a gente achou melhor. Ele estava sentindo muito desconforto para voltar e a gente achou melhor tirar. Talvez ele possa jogar na quarta-feira, não é uma coisa que eu acho que preocupe tanto. O Andrés Gomes pode ser um substituto do Ryan, como pode ser o David, como pode ser o Matheus França. A gente tem esses dias aí para poder avaliar. Fernando Diniz, técnico do Vasco. Zinho, a gente estava conversando, né, antes da entrevista do Diniz, falando que o campeonato é difícil para todo mundo, mas às vezes parece que ele é mais difícil para o Vasco. A sequência do Vasco, depois de enfrentar o Flamengo, é a seguinte: tem o Bahia, né, recebe o Bahia agora, a partida atrasada. Aí depois ele tem simplesmente o Cruzeiro e o Palmeiras. E aí na sequência ele recebe o Vitória e joga contra o Fortaleza, que são 2 confrontos diretos. Parece que o campeonato é mais puxado para o Vasco mesmo, hein, Zinho? Não sei se o Zé Elias vai lembrar, a gente falou dessa sequência do Vasco, no nossa equipe F aqui, mas durante a semana... Falei, se o Vasco sobreviver bem aos 3 primeiros jogos, que é contra os times que estão na parte de cima da tabela, isso. Era Flamengo, Bahia e Cruzeiro, e ainda tem o Palmeiras, né? Sequência Palmeiras. Na minha concepção, ele não é favorito nesses jogos. E se ele tem resultados ruins, ele pode ir para esses confrontos contra as equipes da parte de baixo, ele na zona de rebaixamento. Ele já passa por 1 a 1 com o Flamengo. Né? A gente pode considerar um bom resultado, sendo que eu discordo um pouco do que o Fernando Diniz falou, que foi um jogo equilibrado, que tal. Eu acho que o Flamengo foi superior. O Vasco foi muito guerreiro, se dedicou, né? E o Ryan a peça fundamental. Então, assim, consegue um bom resultado, porque ele não era o mandante. Então tem agora essa sequência. Se ele consegue passar, não está na zona de rebaixamento, mesmo com esses confrontos, eu acho que aí é o momento dele não oscilar mais, né? Porque o próprio Fernando Diniz citou os jogos que o Vasco tinha a vitória ali na mão e não ganhou. Essa oscilação que nessa reta final não pode acontecer, mas é uma tabela complicadíssima. É isso, Zé, é difícil, eu não sei, ainda tem essa questão que o Zinho estava falando de, em São Januário, o Vasco não ter conquistado os pontos que conquistava pelo menos nas temporadas passadas. O problema do Vasco é quando ele precisa jogar. Ele está encontrando dificuldades porque o Fernando Diniz não tem um plano B. O plano B do Fernando Diniz é muitas vezes colocar o Coutinho aí põe o Ryan e põe o David aberto, põe o Coutinho no dentro. O plano A do ano passado era Piton no Verratti. Sim. Agora é o que? É o Ryan, é o Coutinho? Qual é o plano A dele? Vou dizer a sorte, não é isso, mas ainda bem que o Ryan está no time, porque o Ryan dá algo a essa equipe do Vasco que se não fosse o Ryan seria difícil. Aí o Vasco iria depender exclusivamente do Coutinho. Porque o que acontece? O Vasco se defende, o cara que tem a força para ajudar na marcação e sair com ela em velocidade no contra-ataque é o Ryan. Então, mas por que ele não consegue ganhar muitas vezes em São Januário? Porque todo mundo sabe, primeiro, como o Fernando Diniz vai jogar,
né? E a variação que ele fez foi colocando o Nuno e o Coutinho por dentro, que deu certo contra o São Paulo aqui em São Paulo. Aí ele aplicou em algumas outras ocasiões que aí os times adversários já entenderam como ele ia jogar e essas variações. E dificultaram para a equipe do Vasco. É isso, e o time do Vasco ele tem altos e baixos, muito pelo estilo de jogo do Fernando Diniz. Né? Porque os adversários já sabem como ele vai jogar. A impressão, eu vou falar aqui, acho que eu até também falei já, não sei essa semana, mas já falei em algum momento, que assim, a impressão que eu tenho é que o Fernando Diniz ele se preocupa muito com a equipe dele, o que a equipe dele vai fazer. E muitas vezes não o adversário. Em jogos grandes, lógico que ele entra com alguma precaução, alguma forma de se defender, alguma cautela, mas ele não deixa de fazer o jogo dele. Ele pensa no jogo dele. Esse é o grande problema. Ele tem que pensar muitas vezes como treinador do lado ao contrário. O que eu iria fazer contra o Vasco para dificultar o time dele? Vou fazer isso. Então, eu como Fernando Diniz, eu tenho que criar situações para sair desse tipo de jogo. E ele não consegue. Né? Quando ele fala hoje sobre o Vasco poderia até sair vencedor se o Si não joga. Se é para colocar o Si, se o Flamengo fizesse todas as oportunidades que o Flamengo criou, seria quanto hoje? Quais as reais oportunidades do Vasco? Foram as 2 bolas paradas. Depois, eu não me lembro de ter uma jogada em que o Rossi fez uma grande defesa, em que o cara entrou mano a mano, sozinho para fazer o gol. Eu não me lembro do jogo de hoje. Como o Flamengo teve. Um chute do Matheus França. Sim, mas se você analisar as chances perdidas, o Flamengo teve muito mais oportunidades do que o próprio Vasco. Né? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que o Fernando trabalha para proteger a sua equipe, e aí é compreensível, tudo bem, beleza, mas que não condiz com aquilo que muitas vezes é o jogo. Não, nós jogamos bem, não condiz o resultado. No jogo contra o São Paulo que ele ganhou, ele saiu comemorando, tem que comemorar, tem que fazer isso contra o Santos, né? Aqui no Morumbi. Não, porque esse é o Vasco vinha apresentando isso, o resultado, para mim o desempenho é melhor do que o resultado, então você não pode ser treinador de futebol. Porque não adianta nada você desempenhar bem, perder e não ganhar 3 pontos, você é mandado embora. Hoje em dia o futebol ele tem muito... É um business, tem um dinheiro enorme envolvido nisso. Se você não ganha as partidas, você vai ficando para trás. Jogando na Série B, você vai ter metade daquilo que você ganha na Série A. E outras coisas que a gente sabe como é que funciona, desgaste com torcida e tal. Então, assim, tem determinadas situações que eu entendo que o Fernando queira defender e queira proteger o elenco e proteger o futebol que ele imagina. Mas esse futebol, muitas vezes, não está dando certo. E aí ele sempre vem com esse, se o nosso time jogou bem, e não é assim. Não é assim. E o torcedor já não compra mais esse barulho. O torcedor consegue ver o que está acontecendo dentro de campo. Vamos ver como é que o Vasco sobrevive, então, a essa sequência que é importante, é decisiva para o Vasco na temporada, mas lembrando que lá na frente ele ainda tem a Copa do Brasil, onde, claro, é um dos postulantes ao título.